somente, tá ok? Então, dando continuidade, a gente fez uma atividade, né, que o objetivo é a fixação do conteúdo, né, a gente fez um quiz referente aos crimes contra a família, e hoje a gente começa um novo capítulo, né, que são os crimes contra a incolumidade pública. Então, vamos lá, né, meu povo? Sem mais, vamos... Pessoal, então nós vamos entrar no título 8º do Código Penal, que são os crimes contra a incolumidade pública, e começando pelos crimes de perigo comum. Só uma observação que é importante fazer nesse momento, pessoal, é que o legislador utilizou a nomenclatura título crimes de perigo comum para um capítulo do título dos crimes contra a incolumidade pública. Mas todos os capítulos, certo, desse título contém crimes de perigo comum, certo? Então, apesar dele utilizar essa nomenclatura, crimes de perigo comum para o primeiro capítulo, ressaltando, todos os capítulos desse título trazem crimes de perigo comum, certo? Então, cuidado para não confundir aí a classificação dos crimes, né, com a nomenclatura do primeiro capítulo, certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma retrospectiva aqui, né? Vamos fazer uma revisão do que vocês aprenderem em Direito Penal 1 sobre classificação de crimes quanto à lesão. Então, quanto à lesão ao bem jurídico, pessoal, nós temos crimes de dano e crimes de perigo, certo? Então, crime de dano é aquele que o bem jurídico precisa ser atingido para a consumação do crime. Por exemplo, homicídio, lesão corporal, certo? E os crimes de perigo, o bem jurídico tutelado não precisa necessariamente ser atingido para a consumação do crime. Então, nós vamos ter uma probabilidade de dano. Então, quando um crime é de perigo, nós temos uma probabilidade de dano. Nessa classificação aí, falta uma subclassificação que é necessário se fazer, que é a diferenciação entre o que é um crime de perigo individual e o que é um crime de perigo comum. Então, crime de perigo individual, vocês estudaram no semestre passado, naquele capítulo chamado da periclitação da vida e da saúde, que vai dos artigos 130 até o 136. E é crime de perigo individual porque o bem jurídico tutelado, ele tem você consegue identificar a titularidade dele, né? Então, ele é individual porque você consegue identificar a titularidade do bem jurídico, certo? Já os crimes de perigo comum, que é o que nós vamos começar a estudar agora, a partir do artigo 250, nós não podemos identificar a titularidade do bem jurídico tutelado. Então, por isso é que ele se chama crime de perigo comum. Por isso que o título é incolumidade pública, porque ele protege um bem jurídico que pertence a uma coletividade, né? Existe uma denominação doutrinária acerca de crimes que você não consegue identificar a titularidade do bem jurídico, né? Quanto ao sujeito passivo, ele se chama crime vago. Ou seja, é como se não existisse, é uma visão de como se não existisse aquele sujeito passivo, mas na verdade ele existe, só que é toda uma coletividade, certo? É um grupo de pessoas indeterminado, certo? Então, isso aqui é crime de perigo comum. E há uma outra subclassificação que
E aí não tem essa primeira classificação que eu fiz sobre crimes de perigo, ela se refere ao sujeito passivo, né? E existe uma outra subclassificação que que caracteriza o crime de perigo em relação à consumação, o momento consumativo. Então, nós temos duas subclassificações em relação aos crimes de perigo. Uma é em relação ao sujeito passivo, que eu acabei de falar, ele é individual ou comum, e a outra subclassificação é de perigo concreto ou abstrato. Então, quando nós temos um crime de perigo concreto, é que precisa, né, aí você faça a associação, né? Um perigo concreto é aquele que, no caso concreto, precisa ser comprovado que houve essa probabilidade de dano. Não o dano, mas a probabilidade de dano. Né? Nós estamos falando de crime de perigo. Já o crime de perigo abstrato não precisa dessa comprovação da probabilidade de dano. Há o próprio legislador presume, né, há uma presunção do perigo. Exemplo, porte legal de arma, né? Então, o legislador presume que o simples fato de alguém estar armado traz um perigo para a sociedade, certo? Não precisa ser comprovado que a pessoa manipulou essa arma de forma a colocar alguém em perigo, certo? Então, é um crime de perigo abstrato. Crime de perigo concreto, um exemplo seria o primeiro crime que nós vamos analisar no artigo 250, o crime de incêndio. Então, não que a causação do fogo em si, certo? Presume-se que traga um risco, mas no caso concreto tem que se avaliar se essa causação, certo, de fogo traz efetivamente um perigo. E aí, nesse caso, pessoal, como é um crime de perigo comum, esse perigo que tem que ser verificado no caso concreto tem que ser para a coletividade. Tranquilo? Certo? Então, passando por essa revisão aí da classificação de crimes quanto ao bem jurídico, vamos ingressar logo nos crimes em espécie. Né? Nós vamos, dentro do título 8º, Crimes contra a Incolumidade Pública, a gente vai estudar os crimes de perigo comum, os crimes contra a segurança dos meios de comunicação, transporte e outros serviços públicos e crimes contra a saúde pública. Lembrando que o que eu acabei de falar, independente do legislador ter nomeado o capítulo 1 desse título como crime de perigo comum, todos os 3 capítulos trazem, né, em seu conteúdo, crimes de perigo comum. E o primeiro deles é o incêndio, né, que seria causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outro. Observem que dá para perceber nitidamente que o crime de incêndio, né, é um crime de perigo comum e um crime de perigo concreto. Certo? Aquela subclassificação que eu fiz em relação aos crimes de perigo, quanto à pessoa, ao sujeito passivo e o momento consumativo, não são excludentes. Né? Eu posso ter crime de perigo individual abstrato e concreto e posso ter crime de perigo comum abstrato e concreto. Nesse caso, a gente percebe pela redação que é causar incêndio, mas não é somente causar incêndio. Esse incêndio tem que expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Então, observem que é exigido pelo tipo penal que seja comprovado que, no caso concreto, haja exposição a bens jurídicos, né, de terceiros. Obviamente, e como nós estamos no título dos crimes contra a incolumidade pública, tem que ser
essa exposição à vida, à integridade física ou patrimônio tem que ser do número indeterminado de pessoas não identificáveis. Dessa forma, o crime é de perigo comum. E há exemplos de que não é só causar o fogo, certo? E aí eu vou precisar da colaboração de vocês, né, para conduzir a aula de forma participativa. Vou dar um exemplo. Se eu vou para um terreno, um local descampado, né, e aí taco fogo no meu carro, certo? Essa conduta configuraria o crime de incêndio? O Caléu, a Fernanda e o Lucas Porto responderam que não. Veja só, ao analisar o tipo penal, diz que esse causar o incêndio, que é colocar o fogo, né, tem que expor a perigo à vida, à integridade física e patrimônio de outro. Se eu disse que todo local descampado, né, que não tem nada por perto, esse incêndio, em tese, não seria crime. O patrimônio é meu, eu posso dispor dele da maneira que quiser, inclusive destruindo, desde que eu não afete direitos de terceiro, né? Por exemplo, poderia ser crime? Poderia. Se a minha intenção fosse obter seguro, né? Aí seria um estelionato, né? Essa questão de fraude para obtenção de seguro tá descrito lá no artigo 171. Então, não sendo essa a intenção, e a intenção sendo simplesmente eu me desfazer de um patrimônio, eu não estaria praticando crime de perigo algum. E se eu pegasse o carro do meu vizinho e levasse para um descampado, certo? E tacasse fogo nele, eu estaria praticando o crime de incêndio? Bora, pelo menos o povo que participa frequentemente, né? A Fernanda, o Lucas, o Caléu, tem mais gente que participa aqui, mas é porque na minha tela. Dessa vez sim. Pessoal, nós estamos dentro dos crimes contra a incolumidade pública. Eu coloquei em perigo bem jurídico de pessoas indeterminadas. A Camila Pontes disse que é a mesma realidade anterior. É um pouco diferente, Camila. Porque nesse caso, eu não estou exercendo o meu direito de patrimônio de dispor do bem, que o bem não é meu. Então, nesse caso, a gente tem um crime de dano e não um crime de perigo, previsto no artigo 163, que é o nome do crime, por coincidência, recebe a mesma classificação quanto ao bem jurídico, dano, certo? Mas, Camila, o exemplo que eu dei foi o mesmo local. Eu levei para um descampado o carro do meu vizinho, certo? Eu só estou afetando o patrimônio individual dele, certo? Então, nós teríamos aí a ocorrência do artigo 163, e não do incêndio. Agora... Professor, era em relação a isso que eu estava falando, não foi relacionado à questão de ser o patrimônio de outro, né? Quando eu coloquei, não, é a mesma realidade anterior, foi pensando justamente nessa questão da sua explicação, que era levado o patrimônio, né, o veículo, para o mesmo ambiente que tinha sido levado o anterior, entendeu? Foi nesse sentido que eu coloquei. Mas é relacionado a que o primeiro é o seu, né, o seu patrimônio, e o segundo exemplo seria o patrimônio de outro. Claro que ia ter, né, um crime aí por conta dessa realidade, mas quando eu coloquei não, é a mesma realidade anterior, era relacionado né, os perigos que a prática do incêndio estaria
ocorrendo, entende? Foi mais ou menos isso que eu quis. Ok, Camila, obrigado pela participação. Efetivamente, de certa forma, se é que eu entendi a sua posição, você está certa, porque eu posso dispor do meu patrimônio, mas eu não posso dispor do patrimônio alheio, né? Nesse caso especificamente, como eu não estou colocando em risco a vida, a integridade física ou patrimônio de pessoas indeterminadas, eu teria efetivamente um crime de dano, porque eu tenho como identificar quem é o titular do bem jurídico, né? E o bem jurídico efetivamente foi lesado, né? Que foi o incêndio no carro do meu vizinho. Ok? Mas aí eu vou dar outro exemplo. Agora eu pego o meu carro, novamente. E aí nós vamos fazer o exercício de lembrar, né, nosso passado não tão distante e mais feliz do que o atual, quando nós frequentávamos o campus da Universidade de Fortaleza, né? Então vamos supor que nós tivéssemos aí voltado à presencialidade, né, das aulas, né? A gente sabe que os estacionamentos da Unifor ficam bem lotadinhos, né? Aí vamos supor, isso não é privilégio só de vocês, alunos, não, né? Os professores também, às vezes, no estacionamento do professor, quem chega um pouquinho mais tarde tem uma certa dificuldade de encontrar uma vaga, porque a gente só quer vaga se for bem pertinho, né, da porta, para a gente não andar muito, principalmente pessoas que são adeptas da vida sedentária como eu. Eu tô doido para usar aquele elevador lá do bloco K, né? Que é para eu não poder precisar nem subir a rampa. Mas vamos voltar aqui para o exemplo. Vamos supor que a gente estivesse naquela realidade em que os estacionamentos são lotados. E eu quisesse dispor do meu bem da mesma forma. E aí tacasse fogo no meu carro lá dentro do estacionamento. Dessa vez eu estaria praticando o crime de incêndio? Veja só o que exige 250. Colocando em risco a vida, a integridade ou o patrimônio de outro. Ora, obviamente, mesmo que o fogo, certo, fique controlado, fique apenas no meu veículo, né, não resta dúvida que a probabilidade de dano, certo? Luana, eu respondo já a tua pergunta, sabe? Não resta dúvida que a probabilidade de dano em relação ao patrimônio das outras pessoas, né, em relação aos veículos que estão ali, em relação à integridade física das pessoas que estão passando nas ruas do campus, certo? E, inclusive, a vida delas está ocorrendo, né? A probabilidade de dano, não precisa nem haver o dano. Então, nesse último exemplo, aí sim há o crime de incêndio. E aí a Luana pergunta, então só é configurado 250 quando o incêndio foi um patrimônio de outro, e esse outro foi indeterminado? Ele não pode ser alguém conhecido do autor? Não para todas as suas perguntas, certo? O crime de incêndio, ele pode ser no seu próprio patrimônio. O exigido é que esse incêndio leve uma probabilidade de dano ao patrimônio, à integridade física ou à vida de outras pessoas que são indeterminadas. Por isso que o crime é contra a incolumidade pública. Porque com dolo de danificar o patrimônio de outro, queima o patrimônio dele, o crime é de dano e não de incêndio. Ele passará a ser de incêndio se o fogo que eu coloquei no patrimônio de outro e que minha intenção era só causar o dano, se alastra, causando uma probabilidade de dano a patrimônio e integridade física de pessoas, de outras pessoas, certo? Então, isso é independente. O patrimônio pode ser meu, pode ser outro, pode ser de uma pessoa que eu conheça, de que não conheça. A caracterização do crime de incêndio
é a probabilidade de dano, é que esse incêndio leve, né, uma probabilidade de dano aos bens jurídicos de outras pessoas, certo? Respondi a sua pergunta, Luana? Beleza. Certo? Então, cuidado. Inclusive, Luana, a gente pode ter concurso de crimes, né? Por exemplo, sujeito A quer matar. Raimunda, vamos tentando se achar, né? As aulas que já foram dadas, elas estão no AVA, certo? Eu vou postar aqui daqui a pouco o link para você entrar no grupo do WhatsApp, para que você tire suas dúvidas depois comigo, tá ok? Tudo bem assim? Vamos continuar aqui, né, pessoal? Então, o incêndio é isso. Eu estava falando que nós podemos ter, inclusive, concurso de crimes. Vamos supor que A queira matar B com o fogo, né? Jogue gasolina nele, dentro da casa, e nós teríamos aí, como a intenção foi de matar, né? Temos o animus necandi, e a gente sabe que o uso de fogo é uma qualificadora do crime de homicídio. Então, de cara, nós teríamos aí o crime de homicídio qualificado pelo uso de fogo. Mas, se o fogo se alastra de forma tal a colocar em risco a integridade física, o patrimônio, a vida de outras pessoas, nós teríamos aí um concurso formal de crimes, certo? Então, veja só, o momento consumativo dos crimes de perigo concreto é quando nós temos efetivamente a colocação em risco desses três bens jurídicos de pessoas indeterminadas, né? Repetindo, patrimônio, integridade física ou a vida. Então, esse é o momento consumativo. Então, enquanto o fogo está ali controlado, né, não está caracterizado o crime. O crime não se consuma na hora que eu coloco o fogo, mas na hora que esse fogo coloca em risco o patrimônio das pessoas de forma indeterminada. Certo? Tranquilo até agora? Deu para identificar o que é a causação de um crime de perigo concreto pela análise do crime de incêndio? Bora, meu povo, bote pelo menos um sim aí, porque senão eu vou ficar calado aqui o resto da aula, traumatizado, conversando com a tela de um computador. Obrigado pela gentileza de todos aí que responderam. Vamos lá, pessoal. O parágrafo 1, primeiro, pessoal, traz causa de aumento de crime. E aí, eu tenho que fazer logo uma observação acerca do elementar desse crime. É que o crime de incêndio, na forma do caput, o elemento subjetivo dele é o dolo, ou seja, eu não tenho nenhum elemento subjetivo específico, nenhum especial fim de agir para caracterizar o crime de incêndio. Basta que o crime de incêndio coloque em risco, como a gente já repetiu várias vezes, né, o patrimônio, a integridade física ou a vida de outras pessoas. Ocorre que nós temos no parágrafo 1º duas hipóteses de causa de aumento de pena, e uma é o motivo, né? Então, para a caracterização do inciso 1º do parágrafo 1º, aí sim nós vamos ter um elemento subjetivo específico, certo? Que é o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. E aí, como o próprio parágrafo 1º traz, né, terá como consequência a
o aumento em 1/3 da pena. Então, primeiro, causa de aumento de pena seria a motivação, né? Motivo de obter vantagem. Observando, né, pessoal? Uma coisa. Da mesma forma que eu dei o exemplo do concurso de crimes em relação ao homicídio e ao incêndio, eu posso ter, por exemplo, o parágrafo lá do 171 que traz a fraude para obtenção de seguro em concurso com o incêndio, né? Se eu queimo meu carro para receber o seguro, está caracterizado o 171. Mas se o fogo se alastra ao ponto de colocar em risco o patrimônio, a integridade física ou a vida de outras pessoas, aí nós já teremos aí caracterizado o crime de incêndio, né? Então, da mesma forma, do exemplo do homicídio, nós poderemos ter aí também, por conta do parágrafo 1º, inciso 1, que diz obtenção de vantagem, você pode confundir isso, né? Certo? E a segunda, o inciso 2, né, que ele vai da linha A até a linha H, ele traz locais onde o incêndio é praticado, né? Então, primeiro, nós vamos ter em casa habitada ou destinada à habitação. Observem que casa habitada não significa casa com pessoas dentro dela, certo? Por exemplo, eu saio de férias e minha casa fica vazia. Essa casa deixou de ser habitada? Não, ela continua sendo habitada, só naquele momento não existe pessoas dentro dela. E aí, pessoal, o inciso vai além. A causa de aumento de pena se dá mesmo se aquela residência nunca tiver tido morador. Basta que ela seja, né, destinada à habitação. Então, se foi construída uma casa e ela nunca teve morador e a pessoa coloca fogo, causando incêndio a ponto de colocar em risco a integridade física, o patrimônio ou a vida de um número determinado de pessoas, nós vamos ter aí a causa de aumento de pena do inciso 2, a linha A. Por quê? Porque aquela casa é destinada à habitação. Segunda hipótese, né? A linha B, em edifício público ou destinado a uso público ou obra de assistência social ou cultura. Então, edifício público ou destinado a uso público seriam aqueles utilizados para tanto o público, aquele destinado para as atividades da administração, né? Então, por exemplo, o Paço Municipal, né? O Palácio Iracema, né? Ali os prédios do Cambeba, são todos edifícios públicos. E destinado a uso público, pessoal, nós vamos ter aquele que não é público efetivamente, mas que o público frequenta. Então, por exemplo, um cinema, um teatro, um estádio de futebol. Se bem que um incêndio no estádio de futebol é meio estranho, né? Mas tudo bem, mas é um local destinado a uso público. E obras de assistência social ou cultural. Assistência social é aquela que dá. A praça é de uso público, né? Mas ela é um local público também, né? Ela é público e de uso público ao mesmo tempo, certo? Obra de assistência social ou cultural, aquela que presta esse serviço de assistência, por exemplo, a assistência social, né, entidades que prestam assistência a moradores, né, em situação de rua, né, a orfanatos, né, esse tipo de edificação. Ou cultural, né? Então, por exemplo, eu já citei
cinemas e teatros como de uso público, mas eles podem ser também classificados como culturais, né? Por exemplo, ali o Centro Cultural Dragão do Mar, né? Ele também é de uso público, mas ele é cultural, né? Um museu, né, por exemplo, fica mais restrito, né? Apesar de aqui, pelo menos na nossa cidade, a gente ser muito carente desse tipo de espaço, né, que se destina à cultura. Vocês são privilegiados porque tem dentro da própria universidade um espaço cultural que é belíssimo, que sempre tem coisas fantásticas para se ver, e aqueles que não fazem uso e não fizeram uso ainda não sabem o que estão perdendo. Só para complementar, né, a Universidade de Fortaleza é o maior acervo de obras de arte particular da América do Sul. Então, por exemplo, o Centro Cultural da Unifor, né, é um desses locais. Em seguida, na linha C, nós vamos ter embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo. Aqui, obviamente, né, pessoal, a intenção do legislador é preservar esse tipo de transporte que normalmente leva um grande número de pessoas e são movidas a combustíveis, né, inflamáveis que fazem com que a propagação do fogo seja mais rápida e o combate seja mais difícil, né? Então, comboio aí, né, entendam, né, como trem, né? Em estação ferroviária ou aeródromo, certo? Então, observe que aqui é o local onde as pessoas embarcam e desembarcam nos comboios, né, nos trens e nas aeronaves. Uma observação interessante é porque o legislador deixou de fora, por exemplo, o local onde se faz embarque e desembarque de transporte rodoviário, né? Por exemplo, as estações rodoviárias, né? As rodoviárias. E aí, me respondam, se o incêndio for na rodoviária ali, não terá causa de aumento de pena, porque não há previsão, terá a causa de aumento de pena, e se tiver a causa de aumento de pena, é porque eu vou fazer analogia com estação ferroviária e aeródromo? Exatamente, Lívia, perfeito. Tem sim a causa de aumento de pena, mas não, e aí é o cuidado, não porque eu vou fazer a analogia à estação ferroviária aeródromo, segundo a Lívia, que está corretíssima, né, de forma brilhante, e se eu tivesse, naqueles dias, né, possuído por um espírito de enorme generosidade, só pelo seu brilhantismo ela iria receber um ponto. Por pura falta de sorte dela no dia de hoje, eu não estou nessa situação, mas ela se encaixaria em local de uso público, certo? Na verdade, se a gente pensar bem, não precisaríamos nem ter esse inciso, né, da estação ferroviária ou aeródromo, porque qualquer um se encaixaria em local de uso público, né? Então, mas vamos lá. Em seguida, a gente tem estaleiro, fábrica e oficina, né? Estaleiro é aquele local onde são construídas as embarcações. E aí a motivação do legislador de aumentar a pena quando o incêndio é nesses locais se dá, né, meu povo, porque esses locais também contêm, por exemplo, solventes, tintas e outros materiais que são inflamáveis, que favorecem a propagação do fogo, ao mesmo tempo que dificultam o seu combate. Aliás, falar em incêndio, né? Aqui perto da minha casa teve um incêndio de grandes proporções na terça-feira à tarde, ali na Oliveira Paiva, que inclusive quase que eu não consigo dar aula no horário F da tarde, os helicópteros passando, né, combatendo o incêndio aqui bem em cima de mim.
E foi um negócio, foi meio grande ali naquele terreno dos Correios. Não sei se vocês ouviram falar. É óbvio que eu não estou dizendo que o incêndio foi proposital, né? Mas se tivesse sido, ou ao menos culposo, um incêndio dessa magnitude configuraria aí o artigo 250. Né? E se a gente observar o parágrafo 2º do artigo 250, ele traz a previsão culposa, né? Então, vamos supor, essa época do ano venta muito, né? Tem muito mato seco. Só um minuto, Ana, eu falo já. E aí, se alguém joga, por exemplo, uma ponta de cigarro, isso é uma imprudência, né? Jogar uma ponta de cigarro no mato seco. Isso configuraria aí o incêndio culposo. Só adiantando. O exemplo que a pergunta que a Lívia respondeu, né? E que ela, infelizmente, não teve a sorte, né, hoje, mas ela vai continuar tentando, foi o seguinte: a linha D do inciso segundo fala em estação ferroviária e aeródromo. E eu perguntei se as rodoviárias, né, que são estações rodoviárias, se fosse um incêndio nelas, poderíamos aplicar a causa de aumento de pena. A Lívia respondeu que sim, não porque a gente compararia estação ferroviária ou aeródromo às rodoviárias, mas porque as rodoviárias se encaixam na linha B de bola, que é um edifício de uso público, certo? Então, as rodoviárias, elas não se enquadram na linha D de dado, mas na linha B de bola. Ficou mais claro agora, Ana? Beleza. Então, vamos lá. A linha F, né, nós vamos ter depósito de explosivo combustível inflamável, pelo mesmo motivo das outras duas anteriores, né? Então, são locais onde nós temos facilidade de propagação do fogo e difícil combate. Observar só aí em relação ao local que tem explosivo, porque a intenção não pode ser causar explosão, certo, pessoal? A intenção tem que ser causar fogo. Porque se a intenção for causar explosão, não vai se aplicar o 250, e sim o 251, que é o crime de explosão. A linha F, a mesma situação, né, das anteriores, é local onde há material que propaga o fogo e também é de difícil combate, que é imposto petrolífero ou galeria de mineração. E a linha H tem uma observação a ser feita também, certo? Nós temos aí em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Então, a observação acerca da linha H é que mata ou floresta, nós não utilizamos mais o artigo 250, certo? Existe a Lei de Crimes Ambientais, que traz previsão em relação a mata ou floresta. Inclusive, em relação à norma geral, o tipo penal que tem lá na Lei de Crimes Ambientais em relativo a fogo em mata ou floresta, ele é até mais benéfico do que a norma geral, né? Então, foi uma novatio legis in melius, né? Uma lei nova que beneficiou. Por quê? Porque lá na Lei de Crimes Ambientais não há forma culposa, certo? Então, mata ou floresta, não mais utilizamos o Código Penal e sim a Lei de Crimes Ambientais. Isso, nós temos um conflito aparente de normas que é solucionado, certo? Pelo princípio da especialidade, né, pessoal? Então, fiquem atentos. Então,
Como sempre eu faço, né? Eu faço o comentário do dispositivo e aí a gente vai analisar dentro dos elementos, né, se eu conseguir alcançar com minhas explicações todas as elementares do tipo, assim como também é necessário a gente estabelecer no tipo objetivo aqui do crime de incêndio alguns conceitos, né? Então, quanto à objetividade jurídica, né, nós vamos ter a incolumidade pública, isso já foi explicado quando, né, no momento em que eu estava queimando meu carro, né, por várias vezes. Ah, sim, pessoal, vou dar outro exemplo queimando meu carro para ver se vocês estão ligados. Se eu pego o meu carro e toco fogo nele, no meio da Washington Soares, certo? Eu estou praticando o crime de incêndio, sim, não ou depende? Aí, quando eu coloco essa terceira opção, né, todo mundo corre para ela, quer ver? Não, ninguém correu para o depende, todo mundo foi sim. Pessoal, é crime de perigo concreto. O que é o crime de perigo concreto? Eu acho que vocês não entenderam ainda, não. O crime de perigo concreto tem que ser aferido no caso se houve o risco, né, a probabilidade de dano para a integridade física, a patrimônio ou a vida de outras pessoas. Vocês estão presumindo isso. Não é não? Se for domingo, certo? De madrugada, no momento do fogo, não está passando ninguém por perto. É crime de incêndio. A Lívia Sabida foi logo mudando de ideia, né? Na esperança de que eu seja possuído pelo espírito da generosidade, né? Mas hoje eu estou com o corpo fechado para esse espírito. Pessoal, depende, né? A gente vai ter que aferir, certo? Então, cuidado. Não é o local em si que vai determinar o crime, não. O que vai determinar o crime, certo? É se o momento do fogo traz perigo para a integridade física, a vida ou o patrimônio de outras pessoas. Ok? Então, depende. Depende se houver a concretização do perigo. Ok? Entenderam agora? Para que eu dei esse exemplo, né? Se eu soubesse, eu tinha botado na prova para vocês errarem. Agora eu já não posso mais usar o exemplo, né? Porque a diversão acabou. Não, se bem que se eu usar, vai ter um bocado de gente que vai esquecer, né? Aí a diversão é maior ainda, né? Porque dá o exemplo e a pessoa, mesmo assim, erra, aí é que a diversão é grande, né? Professor, Oi, Marcelo. esse exemplo, essa ideia pode ser encontrado naquele exemplo daquela galera que coloca fogo em lixo em beira de estrada, por exemplo? Sim, sim. Pode sim. Mesmo naquele momento não passando nenhum carro, não tendo ninguém. Não, aí é o seguinte, depende do que o fogo vai atingir, certo? Porque se o fogo não coloca em risco a incolumidade pública, não há o crime. Tem que colocar em risco. Agora, se você fala em beira de estrada, se o fogo atingir mata ou floresta, aí a gente já vai para a lei de crimes ambientais. Agora, se for pastagem, aí a gente vai para a causa de aumento de pena do inciso 2º do parágrafo 1º. Ok? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Ok. Entendi, é porque geralmente quando a gente viaja, geralmente tem a fumaça toda, né? E aí, Principalmente essa época do ano agora, né? De agosto para frente, que venta muito e está tudo seco, né? Então o vento faz com que se alastre. Mas essas pessoas que colocam fogo podem responder pelo crime de incêndio. Por quê? Porque, objetivamente, esse fogo
se alastrando tem um tempo, não é um tempo tão curto que não vai passar ninguém por perto dele, né? Então, basta a probabilidade de estar passando alguém, a probabilidade de colocar em risco, já acontece o crime. Até porque não é só o fogo, né? Geralmente a fumaça ela se alastra e pode tirar a visibilidade do motorista, alguma coisa do tipo. Mas no caso específico do 250, teria que ser o O fogo fogo, mesmo. né? Entendi. Oi, Camila. Professor, retornando ao exemplo anterior da Washington Soares, né? Pode passar pessoas, mas se passar veículos públicos, né, de transporte, aí também há a probabilidade de se configurar como um crime de incêndio, né? Porque na linha C fala sobre os transportes, né? Então, a probabilidade de estar passando algum veículo de transporte público também Não. pode. Não? Não. No caso da linha C, o fogo tem que ser no veículo. A não ser que. De transporte não atingindo. É isso? Não é que seja colocado em risco o veículo público. É que o fogo tem que ser no veículo. Agora, se o veículo público vai passando e pega fogo também, aí se configura, né? Agora, pessoal, quanto a esse negócio de veículo, tomem cuidado, certo? Porque nós vamos ter, mais na frente, crimes que tipificam especificamente atentado a meios de transporte. Né? Lembram que num passado não tão longínquo, nós tivemos uma série de atentados que tocavam fogo em ônibus, em antenas de telefonia, certo? Isso aí pode configurar outros crimes, que também são crimes contra a incolumidade pública, mas vão estar no outro capítulo que a gente vai ver mais na frente, que são os crimes contra serviços públicos, ou como de transporte e comunicação, certo? Então, mais na frente a gente vai fazer comparativo desses crimes, tá bom? Então, só tenham o cuidado, não fixe aí na cabeça de vocês que sempre será crime de incêndio, poderá ser outros crimes, inclusive crime contra a segurança nacional, se houver motivação política, por exemplo. Professor, aqui teve um caso, né, no meio dessa onda de incêndio de ônibus, que morreu um cobrador, que ele era até deficiente, eu acho. E aí, nesse caso, seria o crime de incêndio, e aí, ou o crime de incêndio passaria a ser, sei lá, não sei nem como falar. Homicídio. Não, o homicídio apagaria o crime de incêndio ou acumularia os dois? Brilhante pergunta, Ana Gabriela. Você apenas não teve da mesma forma que a Lívia teve falta de sorte hoje pela questão do espírito, né? Mas a sua pergunta é brilhante e eu vou já comentar isso, certo? De forma tão detalhada, e vou avisar durante todos o nosso período que a gente vai ver esses crimes, eu vou avisar toda a aula. E eu vou colocar uma questão na prova que vai ser a pergunta da Ana Gabriela. E todos vocês vão errar, inclusive ela. É um dos momentos mais divertidos das correções de prova que eu tenho, é esse. Porque eu aviso, é o aluno que dá a ideia, eu boto e mesmo assim erram. Mas tu tem só uma paciênciazinha, Gabriela, para eu responder a tua pergunta? Porque eu vou comentar um dispositivo específico para isso, tá bom? Beleza, então vamos dar sequência aqui, que a pergunta da Ana Gabriela está em suspenso, já está anotada aqui para ser a questão número 43 da V1. Lucas, perdeu, ó. Não prestou atenção, esse é um dos que já vai errar.
E aí, eu já respondo a pergunta dela. E outra coisa, quem responder por Lucas, eu vou ficar aqui prestando atenção. Se alguém repetir a pergunta, vai ter um asterisco no nome, na hora da correção também. Que é para ele aprender e ficar ligado, né? Vamos lá, pessoal. Então, vamos, antes de responder a pergunta da Gabriela, vamos ver se eu consegui alcançar a explicar todos os elementos do tipo nos meus comentários, que hoje parece que eu estou muito prolixo, né? Conseguindo falar do artigo 250 já, nós já estamos com 1 hora de aula. Em relação aos sujeitos, é crime comum, pessoal. Né? Como a gente viu no exemplo que eu toquei fogo no meu carro várias vezes, inclusive o proprietário do local incendiado. E quanto ao sujeito passivo, olha, nós estamos dentro do título Crimes contra Incolumidade Pública. É a coletividade, é o que se chama, como eu já tinha alertado antes, crime vago. Obviamente, né, que o particular que tem o seu bem atingido, secundariamente, ele é sujeito passivo, mas não é o objetivo do crime, desses crimes, proteger patrimônio individual, certo? A proteção aqui é a coletividade. Quanto ao tipo objetivo, nós temos aí o verbo causar, que é o núcleo do tipo, né, que é fazer acontecer, promover, e causar o quê? Um incêndio, né? Então, obviamente, todos nós sabemos o que é um incêndio, mas teríamos como um conceito aí, combustão de qualquer matéria, né, seja sólida, líquida ou gasosa, com proporções de ferir um número indeterminado de pessoas. Esse número indeterminado de pessoas faz parte, é elementar do tipo, pessoal, lembrem-se. É incolumidade pública, sujeito passivo, coletividade, certo? Quanto ao elemento subjetivo, nós temos o dolo, né, sem finalidade específica, com exceção do inciso 1 do parágrafo 1º, né, que é objetivando o lucro, e aí nós temos um especial fim de agir, e temos a forma culposa do parágrafo 2º, né, eu já citei, né, inclusive o exemplo que eu citei foi pessoa jogar na ponta de um cigarro aceso, né, no mato seco, certo? Então, isso configuraria aí uma forma culposa. Quanto à consumação e tentativa, nós temos um crime de perigo concreto. A gente já, por diversas vezes, deu exemplo aqui, martelou, e essa classificação do crime de perigo concreto se dá porque o momento consumativo é o momento em que ocorre a situação de perigo, e não o momento do fogo. Sendo que a ação penal é pública incondicionada. O Lucas, já pensou, Lucas, tu ter que assistir a aula de novo, hein? Só para ouvir a pergunta da Ana Gabriela, sem saber nem qual é o momento, né? Que é isso que tu tá se lamentando, né? Se disser assim, é no minuto tal, aí tu corria para lá, né? Mas não sabe. Mas dá para saber, tu só olhar no chat, tu sai procurando aí, né? Na hora que ela responde, aí tu sabe mais ou menos. Aí tu vai no vídeo, percorre o vídeo até o minuto, e aí como eu facilitei tua vida. Foi quase que te dar um ponto. E a ação penal é pública incondicionada. Quanto às causas de aumento de pena, né, todas foram comentadas, que é o parágrafo 1º, os incisos 1 e 2, o inciso 2 das alíneas A a H. E aí, pessoal, tem alguns conceitos que são colocados aí para vocês. Obviamente, vocês sabem o que é explosivo, o que é combustível, o que é inflamável, o que é lavoura, o que é mato, o que é floresta. E aí, a observação que eu já fiz sobre mato e floresta, que hoje a gente não utiliza mais a norma geral, que é o Código Penal, e sim, tanto a Lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal, quanto a Lei 9.605 de 98, que trata de crimes ambientais, né? Por exemplo, um fogo ali
no Parque do Cocó, né? Ali é a área de floresta, né? De mata e floresta. Aí no caso, estaríamos na situação do Código Florestal e crimes ambientais. E aqui chega a tão esperada pergunta da Ana Gabriela. Certo? Ana Gabriela e demais colegas, prestem atenção nisso, que eu vou repetir pelo menos umas 10 vezes durante o período em que a gente estiver discutindo crimes contra a incolumidade pública. Existe uma qualificadora, certo? Que se aplica a todo o capítulo dos crimes de perigo comum. Essa qualificadora, ela não vai estar, certo, em cada dispositivo. Ela vai estar no final do capítulo, que é o artigo 258, certo? A qualificadora do 258 diz o seguinte: se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade. Se resulta morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Então, vamos lá decifrar, né, o que diz o artigo 258. A primeira coisa que vocês têm que fazer para analisar o artigo 258 é identificar se a conduta do agente foi praticada com dolo ou culpa, certo? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é separar bem aqui. Estão vendo aí um tracinho vermelho que eu coloquei? Né? Se é dolo ou culpa. Porque se o crime é doloso, e aí a gente observa o resultado, né? E aí o resultado for lesão corporal de natureza grave, e aqui entende-se grave, como é previsto no artigo 129, né? Que parágrafos 1º e 2º, tanto faz ser grave quanto gravíssima, a pena privativa de liberdade é aumentada da metade. Então, é uma qualificadora pelo resultado. E se resulta morte, é aplicada em dobro. Isso se o crime é doloso. Mas se o crime for culposo, né, e o fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se da metade. A pena aumenta metade, a pena do incêndio culposo, né? Porque tem a previsão culposa. Se resulta morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Obviamente, a Gabriela, né, já que foi você que fez a pergunta, a intenção do agente não pode ser lesionar ou matar. Porque se a intenção do agente é lesionar ou matar, aí não resta outra saída a não ser aplicar o 121 para quem tem intenção de matar e o 129 para quem tem intenção de lesionar. Por quê? A lesão corporal de natureza grave, ou a morte aqui, é préter dolo. A intenção é causar incêndio. E o resultado não pretendido é lesão corporal de natureza grave ou morte. Certo? Assim como também não é como no homicídio culposo, no incêndio culposo, porque se é culposo ninguém tem intenção, né? Então foi uma atitude de negligência, imprudência ou imperícia que causou o incêndio. Tranquilo? Respondida a sua pergunta, Ana Gabriela. Então, no caso do exemplo que você deu, nós teríamos, quando eu colocar o seu exemplo na prova, que todo mundo vai errar, inclusive você, eu vou dizer assim: tipifique, a conduta do agente que colocou fogo no veículo
público no ônibus, tendo como consequência não pretendida a morte do cobrador. A forma correta de você tipificar é aqui a remissão, né? A redenção do Lucas, né? Que vai anotar. A tipificação correta seria a conduta do agente, né? É de incêndio qualificado pelo resultado morte. A fundamentação legal, artigo 250, certo? Parágrafo 1º, inciso 2º, a linha, aí eu já não lembro mais qual é a do transporte coletivo, acho que é C, não, C não, C é oficina. E combinado com o artigo 258. Então, a tipificação seria artigo 250, né? Parágrafo 1º, inciso 2, e com a linha, que eu não, vocês depois olhem aí, que eu não lembro, C/C, né, combinado com artigo 258, que é o artigo que qualifica a conduta. C, Camila, a que fala de transporte público? Então, seria mais ou menos assim, a fundamentação legal. Artigo 250, parágrafo, né? Eu não vou saber botar aquele bichinho do parágrafo aqui no computador, certo? Eu vou botar um negócio parecido. Parágrafo 1º, né? Inciso 2, C, combinado com artigo 258, todos, né, do Código Penal. Seria mais ou menos assim. A tipificação do exemplo dado pela Ana Gabriela. Raimunda, o artigo 129 é o crime de lesão corporal, ele não faz, vocês viram no semestre passado. Então, lesionar, né? Ter a intenção de lesionar, ok? Professor, só mais uma dúvida em relação ao caso desse cobrador. O fato dele ser deficiente físico, isso aumentaria ainda mais a pena? Olha, paraplégico. O caso de aumentar nesse tipo de situação só poderia aumentar se fosse de conhecimento do agente, certo? Que causou o problema, o fogo. Porque se não é do conhecimento dele, aí não tem como, porque seria imputar uma responsabilidade penal objetiva, certo? Mas eu me lembro muito bem dessa história. E aí, mas, de uma certa forma, ele não tinha nenhuma intenção de lesionar o cobrador. Mas, tipo, o cobrador não ter saído dentro do ônibus enquanto estava pegando fogo não foi culpa da deficiência dele, né? Então, acho que deveria aumentar, não deveria, não. Porque ele não tinha como sair. Se ele era deficiente, como é que ele ia sair de dentro do ônibus? Mas é isso que eu estou dizendo, Lívia. Se a pessoa que colocou o fogo tinha um conhecimento dessa situação particular do cobrador, você pode imputar a ele essa responsabilidade. Mas se a pessoa que colocou o fogo não tem esse conhecimento dessa condição especial do cobrador, você não tem como imputar essa responsabilidade ao agente que provocou o fogo, porque nós não admitimos responsabilidade penal objetiva, certo? Agora, se ele tem conhecimento e coloca o fogo, aí, na verdade, ele está com a intenção de matar ou lesionar o cobrador, certo? Então, ele vai responder pelo homicídio qualificado pelo uso do fogo, em concurso com o crime de incêndio, né? Então, eu estou vendo que a pessoa é deficiente, que ela não vai conseguir sair do local,
e toco fogo, sabendo que a pessoa não vai conseguir, eu estou querendo matar a pessoa. Não é verdade? Então, nesse caso, há o ânimo aí, né, Cândido? A vontade de matar. E aí, como o homicídio tem uma qualificadora pelo uso do fogo, seria homicídio qualificado pelo uso do fogo. Concorda comigo, Lívia? A Lívia hoje está doida pelo um ponto, tá? Nesse caso ele não queria, ele queria causar o incêndio, certo? Por isso é que há o pré-terdolo do 258. Por isso é que nós não vamos utilizar o artigo 121. Pedro, é o que eu estou dizendo. Se a intenção é de matar com o uso do fogo, o crime é de homicídio qualificado pelo uso do fogo. Mas se a intenção é só causar o incêndio e o resultado morte é não pretendido, nós temos aí o chamado pré-terdolo, certo? O resultado de morte é não pretendido. Então, ele vai responder pelo 250, combinado com o 258, que é o artigo que qualifica o 250, certo? Só podemos colocar, imputar o homicídio ao indivíduo se houver a intenção de matar. Se não houver a intenção de matar, certo? Não há, a não ser no caso do homicídio culposo, né? Então, poderia, obviamente, tocar fogo num veículo com pessoas dentro, você pode até entender o seguinte, a pessoa, havia a previsibilidade de que alguém se machucasse, de que alguém morresse. Nesse caso, né, havendo previsibilidade, mas não havendo vontade, poderíamos imputar o homicídio culposo. Mas se for homicídio culposo, nós não podemos qualificar com o uso do fogo. Ana, se houver intenção de matar, só haverá o concurso com o crime de incêndio se, olhando o momento consumativo, se o incêndio trouxer perigo aos bens jurídicos que trata o artigo 250, integridade física, patrimônio ou vida. Então, aí nós teríamos concurso de crimes, certo? Ok? Então, vamos ver o seguinte, pessoal. Voltando aqui para o negócio que vocês vão esquecer. Primeira coisa que vocês têm que separar, né? Aqui o tracinho vermelho, se é dolo ou culpa. Aí depois você vê o resultado, né? Então, se resulta lesão corporal. Eita, que eu estou com a coordenação motora, né? Ou se resulta morte. Aí aqui, na segunda parte, no caso de culpa, se resulta lesão corporal ou se resulta morte. Então, a primeira coisa que você faz é observar o elemento subjetivo, dolo ou culpa. Aí você já separa, quebra o 258 no meio e aí vai observar o resultado. Ok? Tranquilo? Perguntinha de prova aí, vai lá. Por que o artigo 258, quando o crime é doloso, ele exige que a lesão corporal seja de natureza grave? E quando o crime é culposo, ele só exige que seja lesão corporal? Tanto faz ser leve ou grave. Vocês viram isso semestre passado. É para estar bem fresquinho na memória de vocês. Só está com 6 meses. Bora lá. Quem acertar essa, ganha o ponto. Vamos. Valendo um ponto. Vocês têm 1 minuto para responder, porque senão vocês vão pescar na internet e me enrolar.
Olha, 8,49. Se der 8,50, vocês já perderam o ponto. Ixi, perderam o ponto. Acabou de dar 8,50. Perderam uma oportunidade de ouro. Vocês sabem que um ponto é o que separa você da aprovação da reprovação, né? É verdade. Se você tirar 4, você não passa, não, mas se tirar 5, passa. Só um ponto separa. Aqui a gente tem que agir sob pressão, Ana. Vamos lá. A resposta é simples, pessoal, porque só há gradação de lesão corporal nas lesões dolosas. Então, quando se fala em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, é óbvio que você está falando de lesão dolosa. Porque a lesão culposa não comporta gradação. Não existe lesão corporal culposa grave. A lesão corporal é culposa, simplesmente assim, culposa. Lembram disso não, que o professor de Penal 2 falou para vocês? Ó, quem foi meu aluno e disser que o professor não falou, certo? Vai estar com um asterisco no nome, não, vai estar com 2. Beleza, pessoal? Se bem que é difícil a gente lembrar. Não porque eu não lembro meus alunos. Quando as aulas são presenciais, eu lembro muito bem, porque eu sempre mantenho uma relação de amizade grande com os meus alunos, né? Eu acho que não existe ex-aluno, sempre vai ser lembrado, por exemplo. Eu sempre olho para os meus professores como professor. Tem vários colegas da Unifor que foram meus professores da faculdade. Eu sempre olho para eles como professor, não olho como colega de trabalho. Mas nessa situação que a gente vive hoje, né, muitas vezes a gente não sabe nem, não conhece os alunos, né, não vê nem o rosto deles, né? Fica aqui, por exemplo, o Matheus aparece um M, a Fernanda um F, o Calé um C, a Carolina um C, né? Isso, para mim, é muito ruim, porque eu gosto muito de fazer o que eu faço, certo? E eu gosto muito de participar desse momento de vocês, de crescimento. Participar, não estou dizendo que eu ajudo vocês a crescer, não, né? Eu sou tão pretencioso dessa forma, né? Estou dizendo que eu estou participando, né? Quem participa do momento pode participar até atrapalhando, né? Ok, pessoal? Eu acho que... Eu não sei se eu vou lembrar de um ponto que eu não dei. Como é que a gente se lembra de uma coisa que não aconteceu? É muito complicado, Lívia, você me pedir isso. Eu vou lembrar de um negócio que nem aconteceu. Eu não lembro nem do que aconteceu, imagine do que não aconteceu. Se você me perguntar agora, professor, foi que você comeu aí no café da manhã? Eu já não sei mais. Imagine eu lembrar de um negócio que jamais ocorreu, que foi o ponto da Lívia. Lucas, tá certo. Ela fica insistindo toda aula, pode ser, né? Que um dia eu amanheça assim. Um dia poderia ser hoje, né? Porque eu tenho motivos para estar, né? De espírito aberto, né? De estar recebendo, né? De ser generoso, né? E aí, saudações alvinegras, né? Mas mesmo assim, não conseguiu, né? Elevar meu espírito a tanta generosidade, né? Porque a generosidade para dar um ponto tem que ser tão grande, né? Vamos lá, vamos ver se quando estiver na V3, perto do Natal, com espírito natalino, o espírito natalino eu consiga dar esse ponto, né, Lívia?
Pessoal, eu acho que não dá tempo a gente começar mais a matéria nova, não. Eu acho que eu nunca passei tanto tempo falando de incêndio. Mas eu atribuo isso e agradeço a generosidade de vocês estarem participando, que para mim é muito importante. Eu acho que a gente ficar só ouvindo o professor, blá, 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 aqui, não é bem interessante, não, e enriquece muito, né, a participação. Eu gostaria que vocês anotassem a matrícula, né, para fazer o registro da frequência aí no chat. E aí depois eu vou desligar a gravação, certo? Que a Ana Gabriela vai me lembrar que história é essa que ela quer saber, que eu estou devendo. Mas só depois de eu desligar, viu, Gabriela?